Eu pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios 7, do 10 ao 11. 1 Coríntios 7, do 10 ao 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fica sem casar, ou se reconcilie com o marido, porque o marido não a deixe a mulher. Vamos orar. Poderoso, eterno, grande e maravilhoso Deus, na tua presença estamos, ó Pai, e nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome por esse momento de comunhão. Pai amado, Pai forte, Pai galardoador, dá graça, Pai, que a tua palavra nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, possa, Senhor Deus, nos consolar, nos transformar. Que a tua palavra, Senhor, possa dar entendimento para nós nessa noite, meu Pai, e possa nos convencer através do Espírito Santo de Deus. Pode se assentar. Não poderia de abordar esse assunto faltando 7 dias para a Assembleia, onde vai falar desse assunto. Como neste período de 3 meses estou à frente da igreja e decidi, orando a Deus, a falar deste assunto. Nós podemos ver hoje a banalização do casamento, a facilidade de com que casa e se descasa. Um testemunho pessoal, assim, que Deus me convenceu, foi quando estava conversando com um irmão. Eu já tinha cometido erro, mas Deus usou aquele irmão, e ele não sabia o meu pensamento. Na época ele falou assim: irmão, pastor Leonel, como está assim a nossa igreja? Casa, descasa, banaliza o casamento. Aí ele usou uma expressão que ela foi direto no meu coração e me doeu muito. Ele falou: nossos filhos estão vendo isso. O que será de nossos filhos? Foi uma cobrança, sem mesmo ele saber, ele me cobrou. E hoje nós vamos falar do divórcio e do segundo casamento. Tema muito comentado durante esses 53 dias. E a Assembleia que ficou sobre a mesa, o assunto seria dentro de 60 dias. Divórcio e segundo casamento. É certo ou não é certo? O que diz a palavra de Deus? Tudo isso não podemos fugir da palavra. Outro irmão vem e comenta comigo: fale dentro da palavra, e não poderá voltar mais atrás. Vai nessa tua força. Recebendo um estudo de um amigo meu, 18 páginas, escrita por John Piper, divórcio e novo casamento. Uma declaração por John Piper. Nessa declaração de John Piper existem 11 razões para eu crer que todo novo casamento após o divórcio é proibido, enquanto os cônjuges estiverem vivos. Tudo à luz da palavra. Ele vai na palavra e faz o comentário. Mas eu não vou falar das 11 razões, porque não seria possível nesta noite. Acho que
teria que ser uns 3 domingos para falar. Mas o que a Bíblia diz? Acabamos de ler. Todavia aos casados, mando eu. Mando. Eu? Não. Mas o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou se reconcilie com o marido. E que o marido não a deixe a mulher. A Bíblia fala sobre o divórcio. Uns discutem, acham que é certo, outros acham que não. Mas a Bíblia, nós podemos ver que ela é a última opção do casal. Deus permite o divórcio? Pela dureza dos corações? Permite. Mas não permite o novo casamento. A última opção do casal. Podemos abrir a Bíblia em Marcos 10, 5. Marcos 10, 5. E Jesus respondendo disse: pela dureza dos vossos corações vos deixou em escrito este mandamento. Claro, pela dureza. Deus não quer divórcio, mas pela dureza do coração deixou a carta de divórcio. O que devemos fazer? Temos que esgotar, tentar de tudo, a tentativa de perdão, todas. Vários auxílios essa igreja tem. Esgotei todas as tentativas dos auxílios. Projeto Amar, Casados para Sempre, terapia. Um advogado dessa igreja atendeu uma pessoa que queria divórcio. Advogado conceituado dessa igreja. O que ele fez? Eu faço o seu divórcio, não tem problema, faço ele. Estou aqui para fazer o seu divórcio. Mas primeiro você faz o projeto Amar. Não sei, depois. Mas, naqueles 15 dias do compartilhar, não vi mais a pessoa. O casamento tinha sido salvo. Tem a chance. Por que nós falamos tudo isso? Por que a ação do Espírito Santo? Por que esgotar todas as tentativas de auxílio que a igreja tem? Porque Deus quer. Deus quer que amamos, que perdoamos. Casamento, o projeto de Deus. O projeto de Deus ele não tem plano B. É o projeto. Mas cremos que até mesmo os corações mais duros é transformado por Deus. Porque o homem não transforma o homem. Eu pregando aqui em cima, com as minhas palavras, não transforma. Ah, mas se eu falar a palavra de Deus, ela diz que não volta vazia. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus transforma. Mostra que transforma. Podemos abrir em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. A luz da palavra de Deus fala da transformação do coração. Diz assim: também vos darei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha bem, a palavra de Deus é clara. Ela transforma o coração de pedra. Deus dá um coração novo. Ah, mas ele não tem jeito. Ele está respirando? Tá, então tem jeito. Tem jeito. E divórcio? Que
ver Marcos 10, 8, 9. Marcos 10, 8, 9. Marcos 10, 8, 9 diz: E serão dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia. Será que estamos lendo ao contrário? Eu também não conseguia ver isso. Ia dar um jeitinho. Não queria deixar as pessoas agoniadas. E serão dois, uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Eu atirando pelo projeto no Casados para Sempre, que você junta os dois bonequinhos, quando você vai, ou uma delas, né? Você vai descolar eles, junto com cola tenaz, fica um pedaço um pedaço do outro. Então não tem jeito. Não tem jeito de separar. Não separe o homem. Deus não quer. Além das consequências que vêm com a separação. Ouvindo um ex-dependente químico, ou um dependente químico de recuperação, como eles gostam que falam, ele falou assim, eu falei, qual era o seu sonho quando você andava nas drogas? Meu sonho era ser um líder de gangue, ou um bandido bem top. E hoje, qual é o seu sonho? Ter uma família. O coração dele duro, transformou. Mas por que ele era assim? Perguntei. Conheceu seu pai? Quando eu conheci ele, uma vez só, ele estava separado da minha mãe. E um dia minha mãe montou na moto, não me levou, eu tinha 6 anos, e deixou ela e foi morar com o amante dela. Então a história se repete, e vemos, mas consequência que traz a separação. Mas aqui foi bem claro, que Deus ajuntou, não separa o homem não tem direito de separar. E nós podemos ver dentro da palavra de Deus que o divórcio ou um novo casamento não anula o princípio de uma só carne. Não anula o outro. Então, olhando a palavra de Deus, todo novo casamento após o divórcio é adultério. 1 Coríntios 7,1 nós vemos: todavia aos casados mando eu, mas do Senhor, mas que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casado, se reconcilie com o marido, e que o marido não a deixe a mulher. Mas pessoas vêm e falam, mas nós devemos estudar casa a casa. Vamos estudar casa a casa. Mas a Bíblia não é isso? O que é a Bíblia não? Caso a caso é um recurso humano, não é um recurso de Deus. Caso a caso, todos têm razão. Sempre que atendimento de casais, a gente muitas vezes não vai atender os dois, você não pode tomar um partido, tem 3 lados: o lado do homem, o lado da mulher e o lado de Deus. O lado de Deus é quem fica junto, quer que fica junto. Estudar casa a casa. Vamos abrir em Lucas 16, 18. Lucas 16, 18. Diz assim: qualquer que deixe a sua mulher e casa com a outra, adultério. E aquela que casa com a repudiada, aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultério também. Tudo à luz da palavra de Deus. Nada meu, tudo à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Prosseguimos em conhecer a Deus. O que a Bíblia diz? Mateus 22. Errais, não conhecendo a Escritura. Podemos errar, erramos constantemente. Mas aqui nós vemos o quê?
perguntou assim: pastor, descobri um novo casamento. Tem, a Bíblia dá mais para um novo casamento. Aí ele estudou 3 dias e conseguiu achar. Achou qual que é? Quando morre. Até a morte o separa. Então aquele que casa morre repudiado pelo marido, adultera também. Então vemos o quê? Que o segundo casamento liberado pela Bíblia com a morte do cônjuge. Então vemos o quê? Que casamento ele tem vencimento até que a morte o separe. Esse é o vencimento do casamento. 1 Coríntios 7, 39. 1 Coríntios 7, 39. Diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja o Senhor. Então é a palavra de Deus, não sou eu. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja o Senhor. Então a aliança de uma só carne só é quebrada com a morte. Outro texto, Romanos 7, 1, 3. Romanos 7, 1, 3. Romanos 7, 1, 3 diz: não sabeis vós, irmãos, os que falam aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ele ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Então a palavra é bem clara. Não sabeis vós, irmãos. Nós temos que prosseguir em conhecer a Escritura. Temos que atentar para a palavra de Deus. E o que fazer quando se casa novamente? Eu descobri hoje, o Espírito Santo me convenceu hoje. Estou condenado? Eis a pergunta. Perdi a salvação? O Espírito Santo me convenceu. O que fazer? Reconheça. Reconheça que fez um erro. Deus conhece o seu coração. Arrependa do pecado e peça perdão a Deus. O que diz? 1 João 1,9. Carta de João. O que diz? Então você descobre hoje, está condenada, perdi a salvação, o Espírito Santo me convenceu. O que fazer? Reconheça que Deus conhece seu coração. Arrependa-se. Olha o que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus misericordioso. A misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã sobre nossas
com o primeiro? A Bíblia também tem resposta para essa pergunta. Deuteronômio 24, 4. Abre Deuteronômio 24, 4. Olha o que a Bíblia diz. À luz da palavra de Deus. Não podemos esquecer isso. Deuteronômio 24, 4. Então o seu primeiro marido, que é despedido, não poderá tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é o que? Abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor te deu e te dá por herança. Então a palavra manda não voltar, mesmo que foi errado. Mas o erro se consegue se arrependendo diante de Deus, se quebrantando diante de Deus. Não poderá tomar para que seja sua mulher. Então o que faz? Vou me separar e viver como solteiro? O nosso Deus, mesmo nós errando, mesmo que Deus não fez a segunda aliança, Ele considera esta aliança, mesmo que esteja errado. Mas todavia é preciso o arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Deus considera. Então a chave que Deus quer que nós reconhecemos, tocar a vida na presença de Deus, não se distanciar, não deixar o diabo acusar. Fez errado. Fiz errado, mas eu me arrependi. O Espírito Santo me convenceu. A palavra diz que quando eu me arrependo, eu tenho um advogado justo, 0800, grátis, diante de Deus. Concluindo, irmão. Casamento, que nós vimos hoje, casamento, divórcio, essa é a última opção, é uma questão. Vimos também que todo casamento após o divórcio é adultério. O padre inocente, se casar de novo, libera. Vimos também que o segundo casamento não é liberado pela Bíblia, a não ser por morte dos cônjuges. Vimos que a aliança de uma só carne só é quebrada com a morte. E aí, pelo final, nós vimos tudo o que fazer quando se casa novamente. Vimos também que não devemos voltar ao primeiro, já casamos. Casamento é um relacionamento de uma só carne estabelecido por Deus, de muita importância aos olhos de Deus. Porque, é como falei anteriormente, é o plano de Deus, é um projeto de Deus. Então, somente Deus, e não o homem, pode terminar a relação de uma só carne. Somente Ele, só o poderoso. E aí, Deus termina esse relacionamento de uma só carne somente por Ele da morte. E hoje, eu faço um apelo. Antes desse apelo, eu peço perdão para a igreja por ter feito casamento assim.
belo testemunho, uma visita, na simplicidade dele. Eu creio que Deus ali me perdoou. E Jesus intercedeu por mim. Então, nessa noite, se o Espírito Santo te convencer, faça essa oração de arrependimento. Prossiga, livre com Deus. Eu convido você a ficar de pé e vamos orar a Deus. Não faça nada forçado, porque Deus não obriga nenhum de nós a fazer nada forçado. Nós estamos livres. Livres para adorar a Deus ou livres para seguir o caminho do Pai. Poderoso, eterno e grande Deus, nessa noite, Pai, de convencimento da Tua palavra através do Espírito Santo de Deus, Pai, eu peço perdão a Deus por todos os meus pecados. Peço perdão a Deus por esse pecado que eu cometi, Pai, de ter feito isso que não devia ter feito, Pai. Pai amado, tem misericórdia de mim, Deus. Tu conheces o meu coração. Perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Perdoa porque eu quero prosseguir essa vida te adorando, Pai, em espírito e em verdade. Quero estar na tua presença sempre, meu Pai. Pai amado, eu sou livre para te adorar, porque sei que tu me perdoaste. E quero prosseguir te adorando na tua palavra, porque tu és maravilhoso sobre nossas vidas. E eu dou graça de todo o coração por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Por tudo que o Senhor faz nessa igreja, pela restauração em cada vida dessa igreja, que nós podemos prosseguir, meu Pai, em conhecer a Ti, na beleza da Tua santidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você possa refletir, o irmão vai tocar, vai cantar, e você possa refletir sobre essa palavra.